Eu já falei sobre Neemias diversas vezes no meu ministério. Mas dessa vez, quando eu li, Deus entregou uma revelação nova no meu coração. E eu acredito que é para cada um que está aqui. Deus vai falar com vocês. E se vocês deixarem essa palavra entrar no seu coração e criar raiz, ela com certeza vai gerar frutos, vai florescer. E não só você vai ser abençoado, mas toda a sua casa. Diga glória a Deus. O título é A Vida de um Intercessor. Todas as vezes que eu falei de Neemias durante o meu ministério, eu falei como Neemias era um homem inteligente. Na verdade, Neemias é um dos meus favoritos da Bíblia, porque a inteligência de Neemias é surreal. Os planos que ele traça para a vida dele é incrível, porque tudo que esse homem faz, ele não desiste, ele vai à luta, ele consegue. E eu admiro muito a fé de Neemias. Só que dessa vez Deus falou de uma forma diferente comigo. Neemias venceu porque ele era intercessor. Nós, como pais, a gente tem um dom de interceder. Deus, ele colocou um dom nas mães e nos pais de interceder pelos filhos. Certamente eu estou aqui por causa da intercessão da minha mãe. Certamente você está aqui porque alguém orou e intercedeu por você. Não é verdade? Olha o que diz no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Nesse tempo, o povo estava passando por um castigo. Deus estava castigando esse povo. E essa cidade ela foi destruída, assolada. E o povo foi levado como escravo. O povo saiu da terra para ser escravizado em outras terras. E Neemias era dessa cidade, de Jerusalém. Neemias perguntou para o irmão dele: como está a nossa cidade? Como estão as pessoas que conseguiram escapar da escravidão? E no 3 diz: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Igreja, intercessor é alguém que se levanta diante do trono de Deus em favor de outra pessoa. E Neemias aqui, ele começa a interceder por um povo que ele não conhecia, a igreja. Porque acredito eu que a família de Neemias já estava morta, a mãe já estava morta, o pai já estava morto. Só quem tinha sobrevivido eram os irmãos. E Neemias ele pergunta: e aí, como que está lá a cidade que a gente cresceu? Como que está lá o povo? E Neemias ele fica tão triste que a Bíblia diz que ele chora, jejua, sabe por quantos dias? 120 dias, 4 meses. Durante 4 meses esse homem chorou, fez jejum e clamou por um povo que ele não conhecia. Olha o que diz ainda mais. Vamos continuar no 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti,
pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Intercessor, 4 qualidades de um intercessor. A primeira, o intercessor, ele sente o peso, o fardo do outro. É impossível uma pessoa que é egoísta ser um intercessor. Sabe por quê? Porque o egoísta, ele não se importa com o sentimento de ninguém. O egoísta, ele vai ver alguém sofrendo e vai falar: tá merecendo, tá passando por isso, bem feito. Agora o intercessor, quando ele olha, ele fala: meu Deus, eu não acredito, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que fazer alguma coisa porque ele está sofrendo. Eu me lembro que quando eu e o pastor era obreiro, a gente foi orar por um obreiro que ele estava querendo desistir. Igreja, foi tão forte. O que a gente sentiu parecia uma batalha espiritual, porque a gente sentiu. Nossa, foi muito forte. Quando eu me lembro, eu fico emocionada. A gente deu as mãos assim, a gente ali, os obreiros do grupo jovem, a gente começou a orar por esse obreiro que queria desistir. E foi uma batalha tão forte que ninguém conseguia ficar assim. Todo mundo ficava assim, pra lá e pra cá. Parecia que a gente estava lutando com anjos, demônios. O intercessor, quando ele ora pela vida de alguém, ele sente a dor, ele sente a alegria. Neemias, quando ele ficou sabendo que o povo dele, a cidade dele estava destruída, ele ficou triste. Quando alguém te fala: a sua família está perdida, você tem que se entristecer, igreja. Você não pode aceitar: ah, missionária, é castigo, bem feito. É porque é um bêbado, é porque é um viciado. Não, igreja, se compadeça. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um que se compadece toda hora da gente. Nós que estamos aqui na igreja, a gente peca a todo instante. Tem um que a Bíblia fala que chora com gemidos inexprimíveis e vai orar, que é o Espírito Santo. Então, quando a gente vê algo errado na nossa família, a gente tem que orar. O primeiro qualidade de um intercessor, ele sente a dor, ele sente o fardo do outro. Neemias, ele chorou e jejuou durante 4 meses por causa do povo. Olha, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, se você pode. Mateus capítulo 26, versículo 39. Quem não pode, eu vou ler rapidamente. Diz assim: Jesus disse, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu nunca tive também essa revelação, mas quando eu estava estudando essa palavra, Deus me falou que Jesus, ele estava tão triste, ele estava tão abatido, porque ele estava no Getsemane. E a Bíblia vai dizer que no Getsemane ele chorou sangue de tão triste que ele estava. Eu imagino, igreja, que naquele momento ele sentiu todos os nossos pecados. Ele sentiu tudo aquilo que você sente de tristeza, não tem? Tem aquele dia que você chora por tudo. Eu imagino que Jesus, no Getsemane, ele sentiu tudo. E ele fala: Pai, eu estou sentindo muita dor. Se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa dor. Mas se o Senhor não quiser, não afasta. Eu vou suportar, eu vou até o fim. Igreja, Jesus, ele é o nosso maior intercessor. Ele pediu para o Pai afastar a dor dele, o cálice dele, porque ele não estava aguentando. E o Pai disse: eu não posso afastar, você tem que sentir. Você tem que sentir porque você é o intercessor. E o intercessor tem que sentir a dor do próximo. Só que ele não sentiu só uma dor, ele sentiu a dor de todos nós. Não tem você que já perdeu um filho, não tem você que já perdeu um marido, você que já enterrou alguém, você que já sofreu um acidente. Jesus sentiu todas essas dores. Jesus sentiu tudo isso. E a Bíblia diz que ele vai chorar lágrimas de sangue, de tanta dor, de tanta tristeza. Igreja, a gente não pode desistir da nossa casa, da nossa família. Hoje é um culto de família e eu quero te dizer: não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. Mãe, você é a maior intercessora que o seu filho pode ter. A esposa dele pode interceder por ele? Pode e deve, mas a mãe é a maior intercessora de um filho. Deus ama as mães. Deus ama. Jesus viu aquela mulher chorando porque estava enterrando o filho e Jesus disse: não chora.
Quem é que tem coragem de dizer para uma mãe que está enterrando o filho parar de chorar? Ninguém tem coragem. Ninguém. Só que Jesus chegou naquele enterro e falou: para de chorar. Eu vou ressuscitar o seu filho. Diga glória a Deus. E a segunda qualidade de um intercessor, ele reconhece a soberania de Deus. Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, ele diz que um povo, quando ele reconhece Deus, ele é um povo forte. Ele é um povo de fé, um povo ativo. Quando você reconhece Deus em todos os momentos da sua vida, você se torna mais forte. Neemias, ele começa reconhecendo, no 5. Vamos ler o que Neemias disse. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Neemias aqui, antes dele pedir o que ele queria, ele estava reconhecendo que Deus era o maior de todos. Antes de você orar, antes de você interceder por alguém, reconheça: Deus, eu reconheço que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Eu reconheço que o Senhor pode mudar essa situação. Amém, igreja? E a terceira qualidade de um intercessor, ele é alguém que se importuna. Ele importuna Deus. O pastor pregou da viúva que ficava importunando o juiz. Juiz, julga minha causa, e até que o juiz julgou. O intercessor, a mãe intercessora, a esposa intercessora, o pai intercessor, ele importuna Deus. Neemias, ele orou quantos dias? 120 dias. Será que isso é importunar a Deus? É. Porque ele poderia ter orado um dia: Deus abençoa minha cidade, em nome de Jesus, amém. Mas ele ficou 120 dias, 4 meses. Jesus, ajuda a minha cidade. Deus, ajuda a minha cidade. Deus, ajuda a minha cidade. Toca em alguém, toca em mim, me dá forças. Igreja, não importa a quantidade de dias, você tem que orar até você ver o seu milagre. Eu imagino que se Elias, ele não visse uma pequena nuvem, ele não ia descer daquele monte. Ele orou 1, orou 2, orou 3, orou 4, orou 5, orou 6. Na 7ª ele viu uma pequena nuvem. E já foi o suficiente. Ele falou: vai vir uma grande chuva. Às vezes você está orando e nada está acontecendo. Será que é para desistir? Não, é para orar mais. Ai, missionário, eu já orei tantos anos, ore mais. Eu já ouvi tanto isso. Ai, eu já orei tanto, ore mais. Peça mais, porque uma hora vai ter resposta. Diga glória a Deus. E a quarta, a última. O intercessor, ele confessa os seus pecados e o pecado de quem ele está orando. Tem umas pessoas que se acham que são intercessoras, mas não são. Aí eles chegam orando assim: Deus, ajuda o meu filho, porque ele é um pecador, ele peca. Posso te ensinar como orar por uma pessoa assim? Deus, eu não soube educar meu filho. Eu não soube fazer o que era certo. Eu sou pecadora também. Tem misericórdia de nós. Ajuda o meu filho. É assim, igreja. É assim que a gente toca o coração de Jesus. Jesus, ele não gosta de ninguém que chega apontando o dedo. Ele fala que isso é hipocrisia. Ele gosta de pessoas humildes. Quem se lembra daquela mulher cananeia? Ela chega para Jesus e fala: tem misericórdia da minha filha que está em casa com demônios? Não. Sabe o que ela fala? Tem misericórdia de mim. Mas será que era ela que precisava do milagre? Não, era a filha. Só que a mãe estava intercedendo pela filha. A mãe chega em Jesus e fala: tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada. Aí Jesus fala o que para ela? Não. E ela faz o que? Continua. E Jesus faz o que para ela? Ignora. E ela para? Continua. Igreja, Deus está dizendo tantas coisas para a gente esse mês de fevereiro. Tantas coisas. Não desista. Insista. 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 Que vai dar certo. Não desanime. Não pare. Se Neemias tivesse parado, a gente nunca ia ver que Neemias... Igreja, Neemias aqui, ele era o copeiro. Sabe o que Deus transformou ele? Governador. Aqui ele estava experimentando a comida do rei, para o rei não morrer envenenado. Só que por causa da fidelidade, da intercessão dele, Deus honrou ele e o povo. Enquanto você ora, Deus não está abençoando só quem você está orando. Deus está abençoando a sua vida.
É só você se lembrar de Jó. Jó orava pelos amigos e Deus fez o que com ele? Restaurou a sorte dele. Deu tudo em dobro. Enquanto você ora pelo seu filho, enquanto você ora pela sua mãe, enquanto você ora pelo seu marido, Deus está mudando o seu coração. É só você confiar. E para terminar, diz assim. Olha o que Neemias diz no 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos. Igreja, Neemias aqui, ele estava dizendo dele também. Ele está falando, Deus, eu sei que o meu povo está sofrendo porque a gente não guarda o seu mandamento. A confissão é a melhor coisa que existe. Eu não sei se você... Eu não tenho paciência de quem tenta me passar para trás dizendo assim, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu sou tão perfeita. E eu fico pensando assim, Eu gosto tanto quando a pessoa chega assim, missionária, eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima esposa, eu não faço comida, eu não quero lavar roupa, eu taco panela no meu marido, me ajuda. Eu falo, ajudo. Mas quando a pessoa chega, missionária, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, eu não sei, eu falo, Gente, quando a gente é sincero com Deus é tão bom. E Neemias estava dizendo, eu sei que o povo está destruído porque a gente não cumpre os mandamentos. Eu sei que o povo está sofrendo porque a gente não quis te obedecer. Temos procedido de todo corruptamente. No 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vou espalhar por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, ele conhecia a palavra? Conhecia. Neemias, ele trabalhava todo dia, trabalhava. Sabe o que o diabo quer fazer com a gente? Ocupar tanto a gente que a gente não tenha mais tempo de ler a Bíblia. O diabo, ele quer ocupar tanto a gente para que a gente não tenha mais tempo de servir a Deus. Neemias, ele trabalhava 24 horas por dia. Porque tudo que o rei comia, Neemias tinha que comer. Se o rei quisesse comer meia-noite um suco com a rainha, quem tinha que beber o suco antes? Neemias. Neemias não tinha descanso. Só que nas horas que ele podia, ele estava lá estudando a Bíblia. Porque ele conhecia a palavra. Aqui ele está dizendo, Deus, o Senhor disse que se a gente se converter, o Senhor vai ouvir, vai mudar a nossa sorte. Neemias disse isso aqui. No 10, estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes, vai igreja, ajuda, resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Fecha a sua Bíblia e diga glória a Deus, igreja. Aqui Neemias, ele estava lembrando. Por isso que ele diz, nesse tempo eu era copeiro do rei. Porque quando ele escreveu, ele já não era mais copeiro, ele era governador. Deus, ele transformou Neemias em governador de Jerusalém. Porque ele intercedeu, porque ele não desistiu, porque ele clamou, porque ele jejuou. Fique de pé, por favor, igreja. Eu quero que você saia daqui, feche os seus olhos. Eu quero que você saia daqui com esse desejo. Eu tenho que ser intercessora. Eu tenho que ter um fruto. Alguém tem que olhar para mim e saber que eu estou orando por ele. Eu tenho que ajudar alguém em oração. Eu tenho que ser uma mãe adotiva de algum filho que precisa de oração. Igreja, tantas pessoas precisam de oração. Às vezes a gente acha que as pessoas precisam de presente, de dinheiro, mas tem tantas pessoas precisando de oração.
Tem tantas pessoas precisando de um ombro para chorar. Tem tantas pessoas precisando de um abraço. E de repente você é uma delas. E eu quero te dizer, pode contar conosco, pode contar comigo como mulher de oração, como intercessora pela sua vida. Eu e o pastor estamos dispostos a orar por você que precisa de ajuda, você que precisa se aproximar mais de Deus. E você que diz, missionário, eu estou forte, então ore por alguém. Esse é o momento de você abrir sua boca e começar a orar pelo seu marido, começar a orar pelo seu filho, começar a orar pela sua casa, começar a falar, eu não aceito, eu sei que o pecado pode ter começado em mim, mas ele também vai terminar em mim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não aceito mal dentro do meu lar. O diabo não tem poder de tocar no meu marido. Eu repreendo o vício de lá em nome de Jesus. Diga à igreja, você é uma mulher de fé. Você é um homem de fé. Então diga para Deus, Deus, ajuda a minha casa. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser uma pessoa ainda mais de Deus. Eu quero orar mais. Eu quero jejuar mais. Eu quero acordar durante as madrugadas para te buscar. Eu quero ter o meu joelho dobrado em todos os momentos para te adorar, para te buscar. Ó Pai, queremos ter uma vida de intercessão. Eu me lembro que quando Pedro ele estava no cárcere preso, havia uma igreja que orava incessantemente por ele. E enquanto aquela igreja orava, os anjos do céu foram lá e quebraram as algemas. Houve um terremoto, igreja, e as cadeias foram quebradas, porque a igreja orava por Pedro. Se você orar pelo seu filho, eu creio que as algemas que prendem ele vai cair em nome de Jesus. Se você orar pelo seu marido, eu creio que as algemas vai cair em nome de Jesus. Se você orar pela sua esposa, eu creio que as algemas vai cair em nome de Jesus. Deus tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda, Pai, porque não queremos desistir. Queremos ser como Neemias. Queremos ter uma vida de oração, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Receba, Pai, a nossa adoração. Receba a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu sou o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, Vaso novo. eu quero ser.